Então, você tá sentado na frente do RH e só passa uma coisa na sua cabeça. O que ele tá pensando de mim? Muitas pessoas acham que a entrevista é fácil, afinal é só sentar e falar sobre o seu histórico profissional. Mas não é bem assim. E por isso, em uma série de vídeos aqui no YouTube, nós vamos te contar as principais dicas para arrasar na entrevista e conseguir a vaga. Dessa vez, nós convidamos profissionais de recrutamento e seleção para contar os principais erros de candidatos em entrevista de emprego. Bora? Eu entendo que os principais erros hoje, assim, mais voltado ao mercado de tecnologia e diferenciando entre os mercados, muitas vezes o despreparo. Não só em questão de comportamento, mas questão de ferramenta. Muitas vezes a gente deixa o mais claro possível ali a plataforma que vai ser utilizada, o horário, e isso acaba interferindo ali o dia a dia, né, e toda a questão de horário ali que a gente tem para tratar com cada profissional. Não ter propriedade do próprio currículo é uma coisa muito grave e é uma coisa que acontece até hoje. Eu, entrevistando candidatos, eu me deparo com muitas situações como essa, de questionar sobre um ponto que está no currículo do candidato, pedir para ele detalhar um pouco mais, para ele discorrer um pouco mais, porque o currículo, o que ele é? Ele é um resumo da experiência da pessoa e a etapa da entrevista, ela serve para a gente falar daquela experiência com um pouco mais de detalhe. E muitas vezes eu tenho mais detalhe no currículo do candidato do que na conversa verbal durante a entrevista com ele. Se limita a responder sim ou não. Quando a gente pede, por exemplo, para que ele conte sobre algum desafio ou como era a rotina, acontece muito dos candidatos responderem de um jeito muito sucinto, de maneira que dá a entender que o que ele faz é tão sucinto quanto a forma com que ele está explicando. E aí acaba não dando uma impressão muito legal para quem está avaliando. Você não ter propriedade para discorrer sobre o que você colocou no currículo, detalhar sobre a experiência, isso pode ser um fator prejudicial no contexto da avaliação. A pessoa mentir sobre as próprias experiências, né? Fala, conhece uma tal ferramenta, que tem experiência com um determinado assunto. E aí, quando a gente vai entrar, obviamente, a gente não entra em questões técnicas, né? A gente, como RH, a gente tem um olhar em relação ao comportamental, né? E não a parte técnica. Mas a gente entende um pouquinho da parte técnica para saber ali se a pessoa tem match com o que a gente está buscando. E aí, às vezes, a pessoa fala que ela conhece um determinado assunto e a gente vai tentando entrar nisso e não vem nada, né? Então a gente vê que aquilo ali que ele colocou no currículo não é verdade, né? Na verdade, aquilo ele colocou mais para um vai que cola, né? Numa entrevista do que mesmo, de fato, a experiência mesmo que ele tenha. E existe uma roupa certa para entrevista? É um ponto positivo, né? Porque se essa pessoa for desclassificada por conta da roupa, ela não vai querer trabalhar naquela empresa. Ela quer trabalhar daquele estilo. Então é um ponto legal. Assim, se a pessoa não quer trabalhar com terno e gravata e ela tem a possibilidade de escolha, então faz uma entrevista sem terno e gravata. Porque se ela for aprovada por aquilo, ela vai trabalhar infeliz, né? Ela não vai ficar confortável ali no dia a dia. O currículo ainda importa se o candidato já foi selecionado para entrevista? É importante que o currículo esteja atualizado, é importante que as informações que constam no currículo sejam reais. Mentir sobre o que você fez, ou sobre o que você conhece, ou sobre qualquer outro tema, é uma cilada. Eu acho que já é difícil sustentar isso na entrevista, quem dirá no dia a dia de trabalho. Então, o profissional que apela pela mentira no currículo, ou até mesmo no discurso dele durante a entrevista, ele está cavando a própria cova. Ele não vai conseguir sustentar aquilo por muito tempo, ele vai se prejudicar. Eu acho que é muito mais interessante que ele seja honesto a respeito do que ele conhece, e o que ele não conhece, ele precisa enfatizar o que ele está fazendo para conseguir mais habilidade naquele tema ou mais domínio daquilo. E tem problema parecer um pouco nervoso? Não, e a gente sabe que é um momento que ele está sendo testado, a pessoa está sendo testada, a pessoa está ali numa situação que ela precisa se vender muito bem, ela precisa parecer calmo, ela precisa saber se comunicar para falar tudo o que ela precisa, né, para se vender. A gente vai fazer perguntas, né, sobre questões técnicas, e ela vai precisar também ter um olhar mais técnico e buscar lá na memória de experiências passadas, o que ele fez. Às vezes a gente vai pedir cases, né? Então vai precisar reviver algumas coisas para poder trazer isso para a gente.
Viu? A preparação é fundamental e tem uma série de coisas que você precisa saber antes de entrar na sala do RH. Além do que o pessoal já comentou aqui, você precisa chegar na entrevista ou na sala do Zoom sabendo a história da empresa, os requisitos da vaga, saber falar claramente sobre o seu histórico profissional e saber se apresentar bem. A entrevista é hora de se vender. Quer saber como? Se inscreve aqui no canal da Modo e fica ligado nas novidades.